Há escritores que constroem pontes entre mundos e há aqueles que erguem espelhos diante de nós. Milton Raton pertence a essa segunda categoria. Não apenas narra, mas nos devolve a imagem fragmentada do Brasil, como se cada página fosse um pedaço de vidro estilhaçado no qual tentamos reconhecer o rosto de uma nação. Antes de Dois Irmãos, romance que se tornou minissérie de sucesso na televisão e conquistou leitores no mundo inteiro, já estava em Raton a inquietação diante daquilo que se perde e daquilo que se repete. Perda e espelho, duas forças que moldam sua literatura e, de certo modo, sua vida. Manaus, sua terra natal, é o palco de seus conflitos e de sua poesia. Uma cidade que nasceu do encontro forçado entre rios e povos, onde a memória da floresta disputa espaço com os sinais da modernidade e da exploração. É neste cenário de contradições que Raton aprendeu a olhar, e seu olhar, como o de poucos, soube captar não só a beleza da diversidade cultural, mas também a dor da exclusão, o peso do colonialismo, a sombra do autoritarismo. Sua literatura não é apenas ficção, é testemunho de uma história que insiste em se repetir. Quando pensamos em Dois Irmãos, pensamos em uma tragédia doméstica que espelha tragédias nacionais. O duelo entre os gêmeos Yacup e Omar não é apenas disputa de sangue, é também metáfora das divisões do Brasil, das violências que corroem famílias, cidades e instituições. Mas antes de chegar a essa obra, Raton percorreu caminhos de silêncio e observação, guardando dentro de si a experiência da perda, a perda de um tempo, de um lugar, de uma inocência. E também construiu, desde cedo, o hábito de encarar o espelho. Não o espelho lisonjeiro, mas aquele que mostra as rugas da alma, as rachaduras da casa, os fantasmas da memória. Sua escrita é uma espécie de arqueologia. Cada romance que produz cava fundo na terra úmida da memória amazônica, desenterrando não apenas personagens, mas também vozes apagadas. É uma literatura de resgate, mas também de confronto. Lemos Raton e sentimos que não há como escapar. Somos convocados a olhar de frente nossas próprias ausências, nossos próprios silêncios. Abrir este episódio com Milton Raton é de abrir também uma reflexão sobre identidade. Quem somos quando olhamos no espelho da literatura? O que vemos refletido? Um país diverso, mestiço, riquíssimo em culturas, mas também desigual, autoritário, cheio de feridas abertas. Raton, com sua prosa límpida e ao mesmo tempo dolorosa, nos obriga a encarar esse reflexo sem os adornos da ilusão. E é por isso que, antes mesmo de escrever Dois Irmãos, ele já nos ensinava algo essencial. A literatura não é apenas invenção, é memória. Não é apenas criação, é espelho. E, sobretudo, não é apenas registro do que foi, mas denúncia do que continua sendo. Ao longo deste episódio, vamos percorrer os caminhos de Milton Raton antes de sua obra mais conhecida. Vamos conhecer sua origem, seus primeiros passos na literatura, os traumas que o moldaram, a formação intelectual que lhe deu voz e o conflito que o empurrou para a escrita. Porque só compreendendo o homem que olha, conseguimos compreender o espelho que ele nos oferece. E você, leitor, espectador, está preparado para se encarar nesse reflexo? Está pronto para ver no espelho de Raton não apenas a história de uma família, mas a história do Brasil? Este é o convite. E o caminho começa agora. Autor e obra. Milton Raton é hoje reconhecido como um dos grandes escritores da literatura brasileira contemporânea. Sua prosa, delicada e ao mesmo tempo implacável, conquistou leitores e críticos, recebeu prêmios como o Jabuti e foi traduzida para diversos idiomas. Mas mais do que os troféus, o que marca sua trajetória é a fidelidade a um espaço e a uma memória. Manaus. É dessa cidade, com suas águas que se encontram sem se misturar, com sua história de glória e decadência, que brota a seiva de seus romances. Nascido em 1952, filho de imigrantes libaneses, Raton carrega na própria identidade o entrecruzamento de mundos. Sua obra reflete essa condição. Sempre um diálogo entre culturas,
sempre uma tensão entre pertencimento e deslocamento. Seus personagens estão, em grande parte, enraizados na Amazônia, mas vivem dilemas universais: perda, rivalidade, desejo, exílio. Essa combinação o tornou capaz de criar narrativas que, embora profundamente brasileiras, dialogam com leitores de qualquer parte do mundo. Entre seus romances, Dois Irmãos, 2000, ocupa lugar central. Nele, Hatun reconstrói a saga de uma família marcada pelo ódio fraterno, pela paixão incestuosa, pelo peso da memória. Mas o romance é mais do que uma história íntima, é um espelho do Brasil. A rivalidade entre os gêmeos Yakub e Omar, filhos de imigrantes, simboliza também o choque de forças que moldam o país. Tradição e modernidade, disciplina e caos, ordem e violência. A adaptação televisiva de Dois Irmãos, exibida em 2017 pela Globo, ampliou ainda mais o alcance dessa história. Sob a direção de Luiz Fernando Carvalho e com a atuação marcante de atores como Cauã Raymond e Juliana Paz, a minissérie levou para o grande público a atmosfera densa e poética do romance. O sucesso foi imediato. Crítica e espectadores reconheceram ali uma obra rara, que unia qualidade estética e apelo popular. Mas o brilho da minissérie só foi possível porque havia, na origem, a força literária de Hatun. É importante, porém, lembrar que Dois Irmãos não surgiu do nada. Antes dele, Hatun já havia publicado O Relato de um Certo Oriente, 1989, romance que venceu o Jabuti de autor revelação e apresentou ao Brasil sua voz singular. Nessa obra, já estavam presentes as marcas que mais tarde se consolidariam: o olhar sobre a Amazônia, a memória da imigração libanesa, a narrativa fragmentada, a atenção aos silêncios e às perdas. Assim, apresentar Milton Hatun e sua obra é apresentar também um modo de narrar o Brasil. Seus livros não são apenas histórias, são mosaicos de identidades, espelhos de conflitos, arquivos de ausências. Ele escreve como quem tenta juntar os pedaços de um país que nunca foi inteiro. E, nesse sentido, sua literatura não é apenas literatura. É arqueologia social, é política em forma de romance. Neste episódio vamos percorrer sua vida e obra antes do estouro de Dois Irmãos, compreendendo como experiências pessoais, familiares e coletivas se transformaram em matéria literária. Porque o espelho de Hatun não foi polido da noite para o dia, foi moldado aos poucos, a partir da perda e da memória. E ao acompanhar esse percurso, o convite se repete: que cada um de nós use esse espelho não apenas para ver Hatun, mas para ver a si mesmo e ao Brasil que habitamos. Está pronto para atravessar esse rio de lembranças? Então sigamos adiante. Infância e origem. A infância de Milton Hatun começa em um lugar onde os rios não apenas correm, mas se enfrentam: Manaus. Cidade de encontros e desencontros, marcada pela grandiosidade da floresta e pelas cicatrizes deixadas pelo ciclo da borracha. Uma cidade que já havia conhecido a riqueza ostentatória dos tempos áureos e, na época do nascimento de Hatun, atravessava um período de estagnação entre o sonho do progresso e a realidade da pobreza. Foi nesse cenário de contrastes que o escritor aprendeu desde cedo a perceber a beleza e a dor convivendo lado a lado. Milton nasceu em 1952, filho de imigrantes libaneses. Sua família, como tantas outras que cruzaram oceanos, carregava na bagagem não apenas mercadorias, mas também memórias, tradições e saudades. Essa condição de estrangeiro em terra amazônica moldou sua infância. Em casa, ouvia histórias de um Oriente distante. Nas ruas de Manaus, vivia a experiência intensa de uma cidade múltipla, onde culturas indígenas, nordestinas, árabes e caboclas se entrelaçavam. Essa fusão de identidades fez de Hatun ainda menino, alguém que já habitava mais de um mundo. A origem libanesa deixou marcas profundas. Os conflitos entre gerações, os dilemas da imigração,
As tensões entre o desejo de manter tradições e a necessidade de se adaptar ao novo, tudo isso se transformaria mais tarde em matéria literária. Em Dois Irmãos, por exemplo, a presença da mãe, Zana, como guardiã da memória libanesa, é eco direto dessas raízes. Mas na infância de Milton, essas influências eram ainda sementes. Histórias contadas à mesa, cheiros de comida, palavras em árabe que se misturavam ao português. Manaus, por sua vez, oferecia o palco vivo para que essas memórias familiares ganhassem contorno. O encontro dos rios Negro e Solimões, que correm lado a lado sem se misturar, é uma metáfora perfeita para a experiência de Raton. Assim também era sua vida. Camadas de culturas distintas convivendo, às vezes em harmonia, às vezes em choque. Esse olhar para as diferenças, aprendido ainda menino, mais tarde se tornaria uma das chaves de sua literatura. Mas a infância de Raton não foi feita apenas de descobertas culturais. Foi também feita de perdas. Ainda jovem, ele experimentou a ausência e o silêncio, temas que atravessariam sua obra. A perda em Raton nunca é apenas um acontecimento isolado. É uma condição existencial. Desde cedo, ele aprendeu que o que nos constitui não é apenas o que temos, mas também o que nos falta. Seus primeiros anos em Manaus também o colocaram diante da natureza exuberante e, ao mesmo tempo, ameaçada. O contraste entre a grandiosidade da floresta e a fragilidade da vida urbana, marcada pela desigualdade, também deixou marcas. Esse olhar para um mundo em constante tensão, entre riqueza natural e exploração econômica, entre cultura local e imposições externas, é uma das bases de seu modo de narrar. Portanto, a infância e a origem de Milton Raton são muito mais do que um ponto de partida biográfico. São o laboratório da sua literatura. Foi ali, entre o calor úmido da Amazônia e a memória dos imigrantes libaneses, que ele aprendeu a lidar com espelhos e com perdas. O menino que ouvia histórias de sua família e observava as transformações de Manaus se tornaria o homem capaz de transformar essas experiências em narrativa universal. E é por isso que, ao olhar para sua origem, percebemos que ela não é apenas dele. É também um pedaço do Brasil. Um país de encontros improváveis, de memórias partidas, de identidades múltiplas. Um país que, como o menino Raton, ainda busca se reconhecer no espelho. E você, ao olhar para sua própria origem, o que encontra? Que memórias, que silêncios, que ausências moldam a pessoa que você é hoje? Primeiros obstáculos. Na vida de Milton Raton, os primeiros obstáculos não se apresentaram de maneira espetacular, como tragédias públicas, mas de forma íntima, quase silenciosa, como aquelas perdas que se infiltram no cotidiano e sem alarde moldam um destino. Desde cedo, ele conviveu com a sensação de deslocamento. Filho de imigrantes em uma cidade marcada pela diversidade, carregava consigo a dúvida sobre onde exatamente pertencia. Essa pergunta, quem sou eu diante de tantos espelhos, não é apenas biográfica, é também literária. É dela que nasce a inquietação que atravessará sua obra. O primeiro trauma, talvez, tenha sido o da identidade dividida. Ser brasileiro e, ao mesmo tempo, herdeiro de uma cultura libanesa significava viver entre línguas, entre cheiros, entre histórias que não coincidiam. Em casa preservava-se a memória de uma pátria distante. Nas ruas de Manaus, o menino crescia imerso em outro universo, com seus sons, suas cores, suas contradições. Essa duplicidade pode parecer riqueza, mas para uma criança também é conflito. Qual é o lugar que me cabe? Qual é o rosto verdadeiro no espelho? Outro obstáculo foi a perda precoce de figuras de referência. Raton cresceu com a experiência da ausência, do vazio deixado por aqueles que partem cedo demais. O silêncio que acompanha a morte e o luto se tornaria em sua obra uma presença constante. Nos romances, quase sempre há um espaço marcado pelo que não foi dito, pelo que não foi vivido, pela ferida que permanece aberta. Esse aprendizado doloroso, o de conviver com ausências,
começou em sua infância e adolescência. Mas talvez o trauma mais profundo não seja apenas individual. Crescer em Manaus, nos anos 1960, significava também crescer sob o peso da ditadura militar. O país vivia tempos de repressão, censura, violência velada. Embora ainda muito jovem, Hatun sentiu os reflexos dessa atmosfera. O silêncio imposto pela ditadura ecoava nas famílias, nas escolas, nos jornais. O medo e a falta de liberdade marcaram uma geração inteira. Para um futuro escritor, essa experiência de viver em um ambiente onde tantas coisas não podiam ser ditas foi, ao mesmo tempo, ferida e combustível. Além disso, havia os traumas coletivos da própria cidade. Manaus, que já havia conhecido a opulência do ciclo da borracha, agora enfrentava a decadência e a marginalização dentro do cenário nacional. A promessa de modernidade se esfarelava diante da desigualdade social. Essa percepção de uma cidade ferida, de uma memória de glória transformada em ruína, também moldou o olhar de Hatun. Seus romances carregam essa melancolia. A ideia de que todo esplendor é passageiro, de que a perda é inevitável, de que as histórias humanas estão sempre cercadas de sombras. Esses obstáculos, longe de paralisá-lo, se tornaram matéria de sua literatura. O menino que viveu deslocamentos, ausências e silêncios se transformou no escritor que soube narrar a experiência da perda com rara delicadeza. Seus traumas pessoais se confundem com os traumas coletivos de uma cidade e de um país. E essa fusão é o que dá força à sua obra. Ela nunca fala apenas de um indivíduo, mas de muitos. Olhar para os primeiros obstáculos de Milton Raton é compreender como a dor pode ser transformada em criação. O que poderia ter sido apenas ferida se converteu em voz. O que poderia ter sido apenas silêncio se tornou narrativa. E é essa alquimia que faz da literatura um espaço de resistência. E nós, ao olhar para nossas próprias perdas, seremos capazes de transformá-las também em espelho, em memória, em palavra? Ou deixaremos que fiquem soterradas como ruínas esquecidas? Formação. Se a infância de Milton Raton foi marcada por deslocamentos e ausências, sua juventude foi atravessada por descobertas intelectuais que o levariam a um encontro definitivo com a literatura. Em Manaus, ainda adolescente, Raton já era um leitor voraz. Buscava nos livros uma forma de compreender os silêncios que o cercavam e de decifrar os espelhos fragmentados de sua identidade. Entre as estantes que alcançava, conheceu os clássicos da literatura brasileira, Machado de Assis, Graciliano Ramos, Clarice Lispector, e, ao mesmo tempo, mergulhou em autores estrangeiros, de Proust a Conrad, de Faulkner a Garcia Marques. Essa multiplicidade de vozes formaria o alicerce de sua escrita. Mas sua formação não foi apenas literária. Raton estudou arquitetura na Universidade de Brasília e esse olhar arquitetônico de quem compreende os espaços, as formas e as estruturas está presente em sua narrativa. Seus romances são como casas. Cada detalhe, cada parede, cada silêncio parece planejado com precisão. A literatura para ele não é apenas inspiração, é construção. O escritor é também arquiteto da memória. Durante a juventude, Raton também viveu em São Paulo e em Madrid, e mais tarde se estabeleceu em Paris, onde estudou literatura comparada. Esse trânsito entre cidades e culturas ampliou seu repertório e reforçou seu olhar de alguém que vive sempre entre mundos. Ser brasileiro na Europa, ser amazônida no Sudeste, ser descendente de libaneses no Brasil, todos esses deslocamentos o enriqueceram, mas também intensificaram a sensação de exílio. Foi nesse movimento constante que sua voz literária começou a se delinear.
As primeiras escritas de Hatun nasceram em meio a essa formação cosmopolita. Ainda jovem, produziu contos, crônicas e poemas que circulavam em jornais e revistas. Mas foi no silêncio mais íntimo que começou a desenhar as histórias que, mais tarde, se tornariam seus romances. Desde o início, sua escrita revelava uma obsessão pela memória, pela família, pelos vínculos frágeis que unem e separam as pessoas. Já havia ali a sombra da perda e o reflexo do espelho. O contato com a literatura mundial também lhe deu ferramentas para pensar o Brasil de forma mais complexa. De Faulkner, herdou a atenção à família como microcosmo da sociedade. De Proust, o mergulho na memória e no tempo. De Conrad, a reflexão sobre fronteiras e exílios. Mas o que ele fez com essas influências não foi mera imitação, foi reinvenção. Trouxe tudo isso para dentro de Manaus, para dentro da floresta, para dentro das casas de imigrantes libaneses. Criou, assim, uma literatura ao mesmo tempo universal e profundamente brasileira. O primeiro resultado dessa formação foi Relato de um Certo Oriente, publicado em 1989. Um romance de estreia maduro, que já revelava o escritor em plena consciência de sua voz. Ali, Hatun narra a história de uma família de imigrantes em Manaus, marcada por conflitos, silêncios e lembranças fragmentadas. O livro recebeu o Prêmio Jabuti de Autor Revelação e projetou Hatun como um dos grandes nomes da nova literatura brasileira. Mais do que isso, apresentou ao país um estilo singular, feito de delicadeza e de força, de silêncio e de intensidade. A formação intelectual de Hatun, portanto, não foi apenas acadêmica, foi existencial. Ele se formou nas bibliotecas, nas universidades, nas viagens, mas também nos silêncios familiares, nas ausências da infância, nos deslocamentos da juventude. Cada experiência foi se sedimentando até que a palavra encontrasse sua forma. E é aqui que reside uma lição para todos nós. A formação não é apenas aquilo que estudamos, mas também aquilo que vivemos. Cada perda, cada viagem, cada leitura, cada silêncio, tudo isso nos molda. E no caso de Hatun, tudo isso se converteu em literatura. E você, que me ouve agora, o que tem feito com as suas vivências? Tem deixado que se percam como pó na memória? Ou tem transformado cada experiência em tijolo para construir sua própria casa de palavras, sua própria narrativa de vida? O grande conflito. Todo escritor carrega um abismo íntimo que o move. No caso de Milton Hatun, esse abismo tem várias faces. A perda, o deslocamento, o silêncio e a sensação constante de estar diante de um espelho que reflete fragmentos, mas nunca a imagem inteira. Desde cedo, ele viveu em trânsito, entre Manaus e outras cidades, entre a cultura brasileira e a tradição libanesa herdada da família, entre o norte marginalizado e o eixo cultural do sudeste. Esses deslocamentos não foram apenas geográficos, foram identitários. Hatun cresceu com a percepção de que sempre havia algo que não se encaixava totalmente, um pedaço de si que permanecia fora de lugar. Esse sentimento de exílio, mesmo dentro do próprio país, é um dos grandes conflitos que moldaram sua literatura. Ele nunca deixou de ser amazônida, mas ao mesmo tempo sentia-se estrangeiro em sua própria terra, sobretudo quando confrontado com um descaso do Brasil em relação à Amazônia e à riqueza cultural do Norte. Estar à margem, geográfica, cultural e até literária, significava carregar consigo a ferida da invisibilidade. Outro conflito profundo que atravessa sua obra é o da família. Não se trata apenas das disputas concretas entre irmãos, pais e filhos, mas daquilo que a família simboliza, uma herança de amor e ódio, de afeto e violência, de pertencimento e de exílio. Em Dois Irmãos, esse conflito se materializa de forma quase mítica no embate entre os gêmeos Yaqub e Omar,
Mas ele já existia no coração de Hatoum desde muito antes, no convívio com memórias de silêncios, rivalidades e perdas que observava em sua própria trajetória. A perda talvez seja a palavra que melhor resume seu grande dilema pessoal. A perda da infância em Manaus, transformada pela modernidade selvagem, a perda dos vínculos familiares dilacerados pelo tempo, a perda da língua de seus ancestrais, a perda simbólica da Amazônia entregue a interesses externos. Cada perda se tornava uma ferida, mas também matéria-prima para a escrita. O espelho, outro símbolo recorrente, é a metáfora desse conflito interno. Olhar-se e não se reconhecer totalmente, ver-se sempre em partes, perceber que a identidade é algo em movimento. Hatoum aprendeu a escrever justamente desse lugar, o da incompletude. E talvez seja isso que torna seus romances tão universais, pois todos nós, em alguma medida, conhecemos a experiência de não caber totalmente em nenhum rótulo, em nenhuma casa, em nenhum espelho inteiro. Esse conflito não o paralisou. Pelo contrário, foi o motor de sua obra. Hatoum encontrou na escrita a forma de lidar com a perda e com a fragmentação. Suas narrativas são tentativas de recompor, pela palavra, aquilo que a vida dissolve. Cada livro é uma tentativa de salvar, ainda que precariamente, a memória daquilo que se esvai. E aqui há uma provocação para nós. Como lidamos com nossas perdas e nossos próprios espelhos quebrados? Fingimos que nada aconteceu? Tentamos colar os cacos como se pudéssemos voltar a um passado intacto? Ou fazemos como Hatoum, que transforma cada perda em literatura, cada fragmento em narrativa, cada espelho partido em múltiplas possibilidades de olhar? A vida, como a obra de Hatoum, nos lembra que não existe identidade completa, que estamos sempre em trânsito, sempre em pedaços. Mas é justamente desse inacabamento que nasce a força criativa. E você? Que perdas e espelhos partidos tem carregado em sua vida? Já pensou em como eles podem ser mais do que feridas? Podem ser também matéria para sua própria criação? Seja ela literária, artística ou simplesmente existencial. Obra icônica. Escrever é como escavar ruínas, disse certa vez Milton Hatoum. Essa imagem resume perfeitamente o processo de criação de Dois Irmãos, romance publicado em 2000 e que consolidaria sua posição como um dos maiores escritores brasileiros contemporâneos. Para chegar até essa obra, Hatoum precisou voltar às ruínas de sua própria memória, às sombras de sua família, às marcas da cidade de Manaus e às feridas de sua própria identidade. O livro nasceu lentamente, como quem constrói uma casa com tijolos frágeis, sempre prestes a desmoronar. Foram anos de rascunhos, revisões, silêncios. Hatoum não tinha pressa. Como arquiteto da palavra, ele sabia que cada detalhe importava, que cada frase deveria carregar o peso da história e o ritmo da memória. Não bastava narrar, era preciso encarnar a voz de uma cidade e de uma família. No coração da narrativa está o conflito entre os gêmeos Yacoub e Omar, dois irmãos que representam não apenas personalidades distintas, mas também visões de mundo em choque. O primeiro, disciplinado, contido, marcado pela experiência do exílio no Líbano. O segundo, hedonista, expansivo, incapaz de se ajustar às regras. E entre eles, a mãe Zana, apaixonada pelo filho mimado e incapaz de equilibrar o amor entre ambos. E o pai Halim, dividido entre o afeto e a distância. Esse drama familiar, embora particular, é também uma metáfora do Brasil, um país marcado por desigualdades, favoritismos, exclusões e disputas insolúveis. Manaus não é apenas cenário em Dois Irmãos, é personagem. A cidade aparece em transformação, marcada pela modernização que destrói casas, apaga memórias e reconfigura espaços. A relação entre os personagens e a cidade é inseparável. Assim como a família se fragmenta, também a cidade se dissolve. Hatoum, ao escrever, parecia reconstruir as ruas de sua infância, os sons do porto, os cheiros da floresta e o calor das casas. Mas tudo isso atravessado pela perda,
pela sensação de que o tempo devora e que só a palavra pode salvar fragmentos do que desaparece. O romance também mergulha na questão da identidade. Os gêmeos, espelhos distorcidos um do outro, simbolizam a busca pelo reconhecimento em um país onde os espelhos nunca refletem inteiramente o que somos. Há, no fundo, um diálogo com o próprio conflito de Hatun, o de se ver entre culturas, entre geografias, entre tempos. O livro se torna, então, mais do que uma saga familiar. Torna-se um retrato de um Brasil em que a identidade é sempre múltipla, fraturada, em construção. A criação de dois irmãos foi, portanto, um processo de elaboração pessoal e coletiva. Ao contar a história de uma família, Hatun contava também a história do país. Ao descrever o espelho quebrado dos irmãos, falava do espelho quebrado do Brasil. O romance é, assim, ao mesmo tempo íntimo e universal, local e global, realista e profundamente simbólico. Talvez seja por isso que Dois Irmãos tenha ecoado tão fortemente, porque cada leitor, ao atravessar suas páginas, encontra não apenas a história de Yakub e Omar, mas também suas próprias disputas, suas próprias perdas, seus próprios espelhos fragmentados. E você, que está acompanhando essa reflexão? Já pensou em como a criação de uma obra não é apenas invenção, mas também escavação? Que histórias da sua vida poderiam ser revisitadas? Quais ruínas você ainda poderia transformar em narrativa, em gesto artístico, em palavra capaz de ressignificar a dor? O sucesso. Quando Dois Irmãos foi publicado, em 2000, a recepção não foi apenas positiva, foi arrebatadora. O romance confirmou o que já se percebia desde Relato de um Certo Oriente. Milton Ratum era dono de uma voz literária singular, capaz de narrar o Brasil a partir da Amazônia sem cair em folclorismos, mas mergulhando na complexidade da memória, da família e da identidade. A crítica literária saudou a obra como um dos grandes romances contemporâneos do país. E o público leitor, mesmo diante de uma narrativa densa e exigente, se deixou cativar pela intensidade da história. O sucesso foi imediato e duradouro. Dois Irmãos recebeu prêmios importantes, como o Prêmio Jabuti, e garantiu a Ratum projeção internacional, com traduções em diversos idiomas. Ao mesmo tempo, o livro começou a circular em universidades, escolas e clubes de leitura, tornando-se referência obrigatória para quem queria compreender a literatura brasileira do início do século XXI. Mas o impacto de Dois Irmãos não se limitou ao campo literário. A força simbólica da obra chamou a atenção de outros campos artísticos. Em 2010, a história foi adaptada para os quadrinhos por Fábio Moon e Gabriel Bá, conquistando novos leitores com sua linguagem visual e sua sensibilidade narrativa. E em 2017, a Rede Globo lançou a minissérie homônima, estrelada por atores como Cauã Raymond, Juliana Paz e Antônio Fagundes. A produção foi um sucesso de público e crítica, levando para milhões de brasileiros a saga de Yakub e Omar e confirmando o poder universal da narrativa de Ratum. Esse reconhecimento trouxe consequências importantes para o escritor. Por um lado, consolidou sua posição como um dos maiores nomes da literatura brasileira contemporânea, permitindo que sua voz fosse ouvida além das fronteiras nacionais. Por outro, aumentou as expectativas em torno de cada nova obra, transformando sua trajetória literária em um constante diálogo com o peso do sucesso. Ao mesmo tempo, Ratum nunca deixou de viver o dilema de ser um escritor amazônida em um país que frequentemente marginaliza as vozes do Norte. Seu sucesso, portanto, é também uma denúncia. Ele mostra o quanto a literatura da região é rica, mas também revela o quanto ela precisa lutar para ocupar espaço no imaginário nacional. Nesse sentido, cada prêmio, cada tradução, cada adaptação foi também uma vitória simbólica contra o silêncio e a invisibilidade. O sucesso de Dois Irmãos prova que é possível transformar a dor, a perda e a fragmentação em arte capaz de atravessar fronteiras. Mostra que a literatura, quando escrita com verdade e precisão, pode se tornar espelho para leitores de diferentes tempos e lugares.
E aqui, mais uma vez, fica a provocação. O que fazemos com nossos sucessos e fracassos? Permitimos que eles nos defiram ou os usamos como trampolim para novas criações? Assim como Ratum, talvez devamos aprender que cada conquista carrega em si não apenas aplausos, mas também responsabilidades. O sucesso não é fim, mas apenas mais uma etapa na longa construção de uma voz. E você, que me escuta agora, como tem encarado as consequências de suas próprias vitórias? Elas o paralisam ou o inspiram a seguir adiante, criando novas formas de transformar o mundo ao seu redor? O legado. Falar do legado de Milton Ratum é falar de uma literatura que se recusa a ser reduzida a estereótipos. Seu nome ecoa como uma das vozes mais consistentes da narrativa brasileira contemporânea, não apenas por sua maestria estilística, mas por sua capacidade de fazer da memória um território político e da perda um motor estético. Ao longo de sua obra, Ratum deu à Amazônia e às famílias de imigrantes libaneses uma visibilidade rara na literatura nacional, mostrando que a identidade brasileira é múltipla, fragmentada, híbrida, e que não pode ser compreendida sem olhar para as margens. Seu legado se manifesta de diversas formas. Em primeiro lugar, pela força da linguagem. Ratum é um escritor do detalhe, do silêncio, do que não é dito. Sua prosa, delicada e precisa, ecoa influências de escritores como Proust, Faulkner e Conrad, mas sem perder o sotaque da floresta, o calor da memória amazônica, o ritmo das águas do Rio Negro. Ele nos mostrou que é possível ser profundamente universal sem abandonar o local, que é possível narrar o Brasil a partir de Manaus, sem se submeter à lógica centralizadora do eixo Rio-São Paulo. Em segundo lugar, sua obra abriu caminho para que outras vozes da periferia geográfica e cultural do Brasil fossem ouvidas. Escritores do Norte e do Nordeste encontraram em Ratum um exemplo de como é possível construir uma literatura de alcance nacional e internacional sem apagar as marcas da origem. Ao mesmo tempo, sua escrita dialoga com a chamada literatura da diáspora, conectando-se com autores de origem árabe, africana e latino-americana, ampliando o horizonte da literatura brasileira. O legado de Dois Irmãos, em particular, é imenso. O romance já é considerado um clássico contemporâneo, estudado em escolas e universidades, adaptado para outras linguagens e constantemente relido por novas gerações. Sua narrativa de rivalidade entre irmãos transcende o enredo familiar e se torna metáfora das divisões sociais e políticas do Brasil. Em cada briga, em cada silêncio, em cada gesto de Yacoub e Omar, ecoam as disputas maiores de um país que insiste em se fragmentar. A influência de Ratum também está no modo como ele constrói suas personagens. Elas nunca são totalmente boas ou más, nunca se resumem a caricaturas. São humanas, contraditórias, cheias de falhas. Esse olhar humanizador influencia escritores mais jovens que buscam fugir de representações simplistas, especialmente quando tratam de personagens periféricas ou marginalizadas. Outro ponto fundamental de seu legado é a forma como ele transforma o ato de lembrar em resistência. Para Ratum, escrever é impedir que a memória se dissolva. Sua obra nos lembra que cada história familiar, por mais silenciosa ou banal que pareça, carrega dentro de si um pedaço da história coletiva. Esquecer, nesse sentido, é uma forma de morte. Lembrar, uma forma de sobrevivência. Ao longo das décadas, Milton Ratum consolidou-se como um espelho para a literatura brasileira. Um espelho fragmentado, mas revelador, que nos obriga a encarar nossas próprias divisões, nossas próprias perdas, nossas próprias memórias esquecidas. Seu legado não é apenas estético, é ético. Ele nos convida a não aceitar as versões oficiais, a não esquecer as margens, a não silenciar as dores. E você, ao pensar nesse legado, já refletiu sobre quais memórias da sua própria vida merecem ser preservadas? Que histórias da sua família, da sua comunidade, do seu território poderiam se transformar em narrativa, em arte, em resistência contra o esquecimento? Porque, no fundo, esse é o convite maior de Ratum. Não deixar que o silêncio devore aquilo que somos. Para finalizar,
Encerrar a jornada de Milton Ratum antes de Dois Irmãos é compreender que sua literatura nasce de uma ferida que nunca cicatriza completamente. Ele escreve como quem recolhe cacos de espelho espalhados no chão, tentando com cada frase recompor uma imagem que, no fundo, sabe que nunca será inteira. Mas é justamente nesse inacabamento que reside a beleza de sua obra, no gesto de aceitar a fragmentação como condição da existência e de fazer da escrita um ato de resistência contra o esquecimento. A perda, tema central de sua trajetória, não é apenas individual, é coletiva. Ao narrar a ruína de famílias, Ratum nos obriga a olhar para as ruínas do país. Um Brasil que se desfaz em desigualdades, que apaga memórias, que destrói cidades, que arranca de seus filhos o direito de pertencimento. A família de Yacub e Omar é, em última instância, metáfora das disputas sociais e políticas que nos dividem até hoje. O que se vê na casa deles é o reflexo do que se vê nas ruas do Brasil, favoritismos, injustiças, ressentimentos que atravessam gerações. O espelho, por sua vez, é o outro eixo que estrutura seu pensamento literário. Cada personagem é um reflexo distorcido do outro, cada narrativa é uma tentativa de olhar-se e reconhecer-se. Mas o espelho nunca mostra tudo, nunca dá uma imagem plena. Essa incompletude é o que nos torna humanos, e Ratum nos ensina a não ter medo dela, mas a transformá-la em matéria de criação. Seu encerramento, portanto, não é apenas o de um escritor, é o de um arquiteto da memória, que constrói casas de palavras para abrigar aquilo que o tempo insiste em destruir. Seus livros são como ruínas habitáveis, lugares em que podemos entrar para reencontrar pedaços de nós mesmos e da nossa história coletiva. Em um mundo que tantas vezes nos pede para esquecer, Ratum insiste em lembrar. E talvez esse seja o verdadeiro sentido de sua obra. Mostrar que lembrar é um ato político. Lembrar da infância, lembrar da cidade que muda, lembrar da família que se perde, lembrar das vozes silenciadas. Cada lembrança registrada na literatura é uma recusa à morte simbólica, é um gesto de rebeldia contra a maré do esquecimento. Ao olhar para trás, vemos que Milton Ratum não escreveu apenas romances, ele escreveu espelhos. Espelhos fragmentados que nos devolvem imagens incômodas, mas necessárias. Espelhos que mostram não só os personagens de suas histórias, mas também nós, leitores, refletidos nas suas páginas. Cada perda deles é também uma perda nossa. Cada silêncio deles é também um silêncio nosso. E aqui fica o convite final, que cada um de nós, à sua maneira, aprenda a lidar com os próprios espelhos partidos, que possamos transformar nossas perdas em memória, nossos fragmentos em criação, nossas dores em narrativas capazes de resistir ao esquecimento. Porque, no fundo, somos todos feitos de espelhos trincados, e é nesse reflexo imperfeito que encontramos nossa verdade mais profunda. Então, antes de fecharmos este episódio, deixo a pergunta que ecoa como um sussurro da obra de Ratum. O que você tem feito com as suas perdas? Tem permitido que elas o paralisem? Ou tem tentado, como ele, construir com elas uma casa de palavras, um espelho onde o passado e o presente possam finalmente se olhar? Antes de sair, deixe seu like e inscreva-se no canal. Até o próximo episódio de Por Trás do Livro.